bom dia. Vamos pegar o livro 4, vamos começar um novo conteúdo das nossas aulas de arte, né? Nós vamos falar sobre os elementos na arte, os elementos de composição. Vamos lá, livro 4. Oi, sétimo ano, vamos lá pegar o livro 4 de arte, unidade 4. Abri aí logo no comecinho, composições da arte. Nós vamos ver aí uma figura de um motociclista, certo? Só que como a minha imagem aqui está dividida em vídeo, então eu vou mostrar a primeira parte e a segunda parte. Vocês conseguem ver as duas folhas por inteiro, tá? A imagem por inteiro. Eu vejo a imagem partida em duas etapas, tá? Então, na primeira parte da imagem, nós vemos um motociclista, ele está em velocidade. Essa foto foi tirada enquanto ele andava com a moto. A gente pode perceber pelo embaçado que há na imagem, né? A imagem é meio ofuscada, meio turva por causa da velocidade. Quando a câmera lente captou essa fotografia, o obturador não estava numa posição onde a imagem ficava nítida e pegou ele em alta velocidade aí, né? Pegou a velocidade, captou ele em velocidade. Aí, se a gente olha a imagem logo atrás, a segunda parte da imagem, a gente vê o seguinte, opa, a gente vê a figura de um rapaz pegando carona ali na mochila da moto. Um caroneiro agarrou ali na mochila e foi embora com ele. Agora, gente, observe essa imagem, vamos pensar a respeito. O que está acontecendo aí? O que está rolando aí nessa imagem? Na sua opinião, esta fotografia foi proposital? A pessoa que tirou essa foto, na hora que o motoqueiro estava passando, ele tirou de propósito nesse momento para captar a imagem que está no muro. Isso é um grafite, é uma pintura no muro para captar o quê? Você acha que foi de propósito? Pensando novamente, as obras de arte foi ótima. As obras de arte pode contar uma história? As obras de arte, é possível contar uma história com as obras de arte? Vocês acham que dá pra rolar uma história aí? Vocês conseguem imaginar uma historinha do que está acontecendo aí nessa imagem, nessa fotografia? Ok. Depois a gente conversa ao vivo. Vamos para a página seguinte, página 6. Essa imagem aí dessa página 4 e 5 é bem interessante. Agora vamos para a página 6, que também é bem legal. A imagem é bem interessante. Novamente, pessoal, vou mostrar para vocês uma imagem que está partida em dois para mim, tá? Porque para vocês são duas páginas, para mim aparecem duas telas. Então eu tenho que mostrar primeiro uma tela, depois uma segunda tela para mostrar a imagem por inteiro, ok? O que tá rolando aí nessa imagem? Parece um estacionamento, né? Com carros ali estacionados, carros parados, ok. O que vocês veem no capô do carro? Refletido. São carros bem brilhantes, né? Estão muito bem lavados. Quero que essa pessoa que lavou esse carro lave o meu. Lavou esses carros, lave o meu, porque o meu tá num estado assim deplorável. Dá pra escrever me lave com o dedo em cima da poeira. Bom, estão vendo aí a imagem? Vou mostrar a segunda parte da imagem, que na verdade é uma imagem só, né? Que pra mim aparece em duas partes. Então a gente continua vendo ali outro carro, né? Parte do carro anterior, de outro carro também, e um carro novo ali que aparece. Bom, o que tá apresentando aí parece uma fotografia, né? Gente, mas não é fotografia não, acredite se quiser, isso é uma pintura. Óleo sobre tela. É numa tela, dessas telas que a gente conhece, que vocês já trabalharam com tela. No 5º ano, né? Uma tela de pintura comum. Pintado com tinta a óleo. Gente, técnica fantástica, incrível, muito bem feito, do Marco Stellato. Muito bonito mesmo, parece fotografia. Essa pintura se parece com uma fotografia? Por que se parece com uma fotografia? Vamos pensar a respeito disso? Agora vamos ver como que ele distribuiu essa imagem, como que ele criou essa imagem. Os elementos são todos dispostos, bem pensado no quadro, tudo muito bem planejado. Vamos ver esse trabalho do Marco Stellato.
Bom, aí na página 8, nós vamos ver aí o que compõe uma imagem, obra de arte que abre este tema intitulada Impala Parking. Parking é estacionamento em inglês. É do artista paulistano Marco Stellato, nasceu em 1967. Ele é vivo. Em suas obras, ele se apropria da linguagem publicitária, linguagem de propaganda, né? Sobretudo anúncio dos anos 1950 e 60, para reinventar imagens de bens de consumo. Então, ele mostra muito bens de consumo, né? Objetos de desejo de consumo, de compra, né? Como os carros de luxo nos anos 60 e anos 50, era um desejo das pessoas terem esses carros, esses carrões, né? Esses Cadillacs, esses carros enormes aí. O artista já produziu diversas obras que tratam da metrópole e fragmentação da imagem. Na composição de seus trabalhos, ele articula diversos elementos formais da linguagem visual. A obra representa carros da década de 50 por meio de um enquadramento. Enquadramento é aquele como ele dispôs, como a disposição dos elementos que compõem a imagem. Então vocês estão vendo ali linhas tracejadas em vermelho, é um enquadramento muito bem calculado. Então ele passa uma linha ali na transversal que divide a parte de cima do quadro, onde estão os carros estacionados à frente, e a parte de baixo do quadro, onde estão estacionados os carros de baixo. Vocês podem ver que tem a mesma proporção, a parte de cima com a parte de baixo, onde passa essa linha inclinada, dividindo o quadro ao meio, ok? Então vamos lá, a obra representa carros da década de 50 por meio de um enquadramento que recorta parte dos automóveis e valoriza as linhas da composição. Ali, se vocês veem outras linhas também paralelas na diagonal, ali à esquerda tem 3 linhas, uma ali começa com o carro branco, depois passa no carro vermelho e depois passa no carro azul. Essas linhas também, elas mostram, elas valorizam a composição, recortam o carro, porque o carro não está por inteiro, mas deixa um enquadramento que valoriza toda a pintura, a forma que é localizado os elementos que compõem os elementos. Essas linhas são muito bem organizadas, preenchem todo o quadro e fica um visual muito agradável de se ver, de se admirar, não é uma pintura que incomoda. É uma pintura que você observa e tá tudo de forma muito harmoniosa, muito tranquila aí, ok? Pra gente, pro observador. Muito bom. Na página 9, vamos lá. Na imagem, os carros não foram agrupados aleatoriamente, sem ordem nenhuma, tudo bagunçado, sem pensar. Foi tudo muito bem pensado nessa obra dos carros. Estão organizados em uma composição em diagonal, em perspectiva, que cria a ilusão de profundidade. Parece mesmo que há tridimensionalidade nesses carros, parece que são reais, né? Tanto que quando a gente bate o olho a primeira vez, a gente pensa que é uma fotografia. Olhando mais atentamente, percebemos que é uma pintura. Bem atentamente, né? Porque o cara é muito bom, né? O cara manda muito bem na pintura. Repare que os automóveis que se aproximam do canto superior esquerdo do quadro são menores. Os que estão lá no cantinho esquerdo são menores. E assim eles vão aumentando de tamanho, para parecer que eles estão mais distantes, os que estão menores, e os que estão maiores, que estão mais próximo do observador, mais próximo da gente. A linha diagonal também divide a imagem em 2 blocos, que foi aquilo que eu falei. Na parte inferior da composição, o reflexo do prédio em um dos carros prende a atenção do espectador. Ele puxa o nosso olhar, aquele reflexo do carro. Na parte superior, mesmo com os reflexos, o olhar do espectador se concentra na fileira de carros. Essa breve análise do quadro Impala Parking nos ajuda a compreender os diferentes modos como os artistas podem utilizar elementos formais da linguagem visual para criar suas obras. Quando nos debruçamos sobre uma obra de arte e refletimos sobre os seus elementos formais, podemos conhecer novos procedimentos de criação e refletir sobre nossa própria produção. Dependendo de como são utilizados os elementos formais da linguagem visual, podem-se criar efeitos diferentes em uma obra. Por exemplo, olhem esse desenho aí, O Galo, de Pablo Picasso. As linhas podem ser usadas para dar forma a imagens e enfatizar seus contornos e sugerir ao espectador sensações diferentes, representando, dependendo do traçado e do material com que são criadas. Então, Pablo Picasso, ele usa um traçado só, ele não tira o lápis do papel.
E dependendo da curva ali que ele faz no peito do galo, a gente percebe que há um volume, porque ele faz uma linha bem curvada, faz uma barriga na linha. O bico, ele vai e faz uma linha pontiaguda, sobe para a crista do cavalo, sobe para a crista do galo e faz já linhas onduladas, para parecer aquela pele, né, mole. O rabo felpudo, né? O rabo com a penugem bem fofinha. Ele faz novamente aquela barriga, uma pontinha meio que curvada para fazer essa impressão de que é fofinho. O que vocês vão fazer para pro? Vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão tentar desenhar um animal sem tirar o lápis do papel. E aí vocês vão grampear na página vocês vão grampear na página que tá o galo mesmo. Vamos nessa mesmo. Na página 9, ok? Então, vamos lá. Pensa num animal, vamos fazer no estilo do Picasso. Mas eu quero que ocupe a folha de sulfite, não quero pequenininho, não. Quero que vocês ocupem um grande espaço da folha. Pensa no animal, um coelho, um gato, um macaco. Não vale cobra, tá? Cobra e minhoca é muito fácil. Cobra e minhoca estão eliminadas, estão canceladas dessa atividade, tá bom? Então, numa folha de sulfite, desenhar um animal sem tirar o lápis do papel. Não vale tirar a ponta do lápis do papel. Vamos lá. Um grande abraço para vocês. Na próxima aula eu quero ver esse trabalho. Beijão!